Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso conteúdo é poema e figuras de linguagem, isso mesmo. Por isso que eu te convido agora a acompanhar os objetivos. Analisar recursos próprios da linguagem literária, identificar figuras de linguagem, criar textos inversos. E começando com uma pintura, isso mesmo, com uma pintura. A aula é de poema, mas começamos com uma reflexão a respeito dessa pintura. Observe e eu tenho 3 perguntas para você refletir. A poesia nessa pintura, o que mais chama sua atenção? Que sensações e sentimentos ela transmite? Então nós temos uma pintura que é intitulada O Beijo, de 1862 a 1918, de Gustav Klimt. Então esse pintor criou aí esse personagem e o que mais chama a atenção, o que mais você visualizou quando viu? Claro, a imagem central, né? Os 2 personagens, eles estão ali se abraçando em um abraço. Nós conseguimos ver aí, respondendo já a 3ª pergunta, reflexão, que sensações essa pintura nos transmite? É uma sensação, um sentimento de companheirismo, cumplicidade, de uma amizade, sim, uma amizade, há um beijo ali, então podemos dizer também amor, paixão, fidelidade, carinho, relacionado ao amor, né? E ainda falando sobre a primeira, a poesia nessa pintura? Sim, a poesia é falar de sentimentos, expressar emoções. E essa pintura, pelo seu título, pela construção dela, os personagens, sim, são personagens que falam, expressam uma poesia, pois eles expressam tudo isso que já mencionamos, várias coisas relacionadas ao amor, à paixão. Agora falando sobre poema. Poesia é falar de sentimentos. Agora o poema é o gênero textual que aborda esses sentimentos. E qual é a sua estrutura, os seus elementos? Nós temos aqui, é um texto escrito em versos, dividido ou não por estrofes, com a presença do eu lírico. Isso mesmo, a construção de um poema sugere versos. Nós podemos ter versos que formam estrofes ou apenas uma única estrofe. Vai depender do poeta, de como ele vai construir esse texto. Mas, fato é, um poema tem um eu lírico, isso mesmo. Ele não tem narrador, nós chamamos essa voz que se pronuncia, que se expressa, que mostra os seus sentimentos, de eu lírico. Em alguns lugares também encontramos a construção eu poético, mas vamos utilizar aqui eu lírico. E qual que é o objetivo de um poema? É sensibilizar, provocar emoções e ou provocar reflexões. Se é um texto que aborda essa questão sentimental, emocional, sim, ele tem esse conteúdo e ele desperta também esse sentimento nas pessoas que fazem a sua leitura. Então há essa troca aí de sentimentos e também esse despertar. Qual que é a linguagem que nós usamos em um poema? Muitas vezes encontramos rima, não é algo obrigatório, mas encontramos, é um recurso. E temos o ritmo também, que juntos eles ajudam na musicalidade dos versos, do poema, na leitura isso fica bem evidente. E recursos estilísticos, que podem também ajudar na sonoridade, dependendo de uma figura de linguagem, que há uma repetição, ajuda na musicalidade também. Mas além, temos recursos linguísticos, algumas figuras de linguagem que mostram um trabalho com a linguagem fora do comum, fora do sentido literal, um sentido figurado. Vejamos agora o nosso primeiro poema de estudo. Ele é chamado de Cai a Chuva no Portal. Vejamos o que o lírico expressa nele. Cai a chuva no portal, está caindo. Entre nós e o mundo, essa cortina. Não a corras, não a rasgues, está caindo. Fina chuva no portal da nossa vida. Gotas caem separando-nos do mundo, para vivermos em paz a nossa vida. Cai a chuva no portal, está caindo. Entre nós e o mundo, essa toalha. Ela nos cobre, não a rasgues, está caindo. Chuva fina no portal da nossa casa. Por um dia todos longe,
e nós, lado a lado, como páginas de um livro. Então vemos o eu lírico aí falando a um interlocutor a respeito da chuva. Ele tece aí algumas comparações, algumas analogias da chuva e alguns elementos. Ele expressa também alguns sentimentos que ele tem a respeito dessa construção elaborada aí. E temos aqui já a nossa atividade 1, o eu lírico. É a voz que fala em um poema. Nesses versos, que sensações ele expressa em relação à chuva? Justifique. Que sentimento esse eu lírico tem em relação à chuva? Voltamos, que sentimento o eu lírico tem em relação à chuva? Conseguiu perceber? Então veja. O eu lírico sente segurança, conforto, pois a chuva oferece proteção a ele e seu interlocutor, possibilitando que vivam em paz, separados do mundo. Isso mesmo, é o sentimento que o eu lírico apresenta quando ele diz: cai a chuva no portal, está caindo entre nós e o mundo. Essa cortina, não há corras, não há rasgues, está caindo. Então ele mostra que a chuva protege, separa ele do mundo e isso exerce uma proteção. Ele se sente confortável com essa proteção que a chuva oferece. Atividade número 2, preste atenção, tem a estrofe para você consultar e responder. Letra A, nessa estrofe, que elemento é associado à chuva? Letra B, que semelhanças de sentido há entre esses elementos? Então, releia a estrofe e encontre. A chuva é comparada a quê? E o que esses dois elementos dividem de características? Voltamos. Conseguiu perceber qual elemento é comparado, associado à chuva? Vejamos. A chuva é associada à cortina. Isso mesmo. Voltando ali na nossa estrofe. Cai a chuva no portal, está caindo. Entre nós e o mundo, essa cortina. O pronome essa retoma algo que já foi mencionado. Essa cortina está se referindo à chuva. Então, a chuva está entre o mundo e o interlocutor e o eu lírico, e ainda ela é associada a uma cortina. E o que a cortina e a chuva têm em comum de características, considerando essa estrofe, esse eu lírico, esses sentimentos? No contexto do poema, a chuva e a cortina protegem, isolam o eu lírico e seu interlocutor do mundo. Considerando o visual, são finas. Isso mesmo. Então, essa associação da chuva com a cortina é a questão de proteção. Você pode perceber, uma cortina ela protege do sol,
protege de alguém ficar observando, traz mais conforto para quem está dentro da casa. Da mesma forma, o eu lírico encara isso com a chuva, que a chuva também o protege do mundo. E por uma questão física, visual, a chuva pode ser fina e a cortina normalmente também, o tecido é um tecido fino. Agora vamos refletir. Numa segunda estrofe que lemos, também há uma associação da chuva com outro elemento. Qual é esse? Com a toalha. Isso mesmo, então há uma associação com a cortina e na estrofe seguinte com a toalha. E a semelhança de sentido também ocorre pela toalha proteger. Você já viu uma cena de filme em que a pessoa cai na água e vem alguém com uma toalha? Ou você mesmo, quando vai à praia ou vai a um rio, ou quando sai do banho, você se enxuga com a toalha te aquece, te protege. Da mesma forma, aqui a chuva protege o eu lírico do mundo, assim como se fosse uma toalha. E essa questão de associação com elementos que dividem uma característica, nós temos a figura de linguagem chamada metáfora. Vejamos a definição. É uma figura de linguagem que produz sentidos figurados, por meio de comparações que não usa conectivo. Isso mesmo, essas comparações não usam conectivos. Nós temos aqui outros exemplos. Amor é fogo que arde sem se ver. Então nós temos o fogo sendo comparado ao amor. E não há nenhum conectivo, não há o como, não há o tão qual, o igual. É uma comparação sem conectivo. Da mesma forma, o pavão é um arco-íris de plumas. O pavão ele é muito colorido, essa é a característica dele. O arco-íris também tem muitas cores. Então, ambos dividem a mesma característica, tanto que o pavão assume, aí na leitura, ser um arco-íris de plumas. E meus pensamentos é um rio subterrâneo. Então, o pensamento é tão profundo que ele é comparado a um rio subterrâneo pela profundidade. Vamos refletir ainda sobre essa estrofe. Em qual verso ocorre uma comparação? Porque ela não pode ser considerada uma metáfora. Veja só, nós temos aqui, lado a lado, como páginas de um livro. Quando o eu lírico encerra a sua expressão, ele finaliza dizendo que ele e o seu interlocutor estarão juntos, como duas páginas de um livro, páginas lado a lado. E aqui sim nós temos uma comparação, uma associação com o conectivo como, que indica o quê? Uma outra figura de linguagem. Então, lado a lado, como páginas de um livro, é a nossa comparação. Essa comparação pode ser considerada uma metáfora? Não, não pode ser, porque ela apresenta o conectivo como. Então, é uma outra figura de linguagem. Lado a lado, como páginas de um livro, comparação. Por quê? De novo, nós temos o como. Vamos transformar ela em uma metáfora? Podemos. É só retirar o como e atribuir um verbo aqui. No caso, lado a lado, somos páginas de um livro. Nós assumimos aquele papel, aquela função de ser a página e não de ser parecido, ser igual. Então, tirou o conectivo, temos metáfora. Comparação é uma figura de linguagem usada para demonstrar semelhanças entre dois termos, com o emprego de conectivo. Temos dois exemplos aqui que são de outros versos. Meu coração tombou na vida, tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Então nós temos a comparação e o conectivo, o tal qual fazendo essa comparação do coração tombar e de uma flecha que feriu a estrela. Ainda outro exemplo. Para a florista, as flores são como beijos, são como filhas, são como fadas disfarçadas. Então aí as flores se equivalem a beijos, se equivalem a fadas disfarçadas aí na visão da Rosana Murray. Ok? Então também uma comparação devido ao conectivo como aqui. Vamos à leitura de um segundo poema. Preste atenção. Pela luz dos olhos teus. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas, se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus, só para me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode
Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais lá. Pela luz dos olhos teus, eu acho meu amor, que só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Veja só, um poema bem sonoro, ele pode ser até musicalizado, né? Ter uma canção aí, notas musicais e reproduzir isso cantando. Nós temos a atividade número 3 a respeito dele. Letra A. Com base nos versos destacados, que sensações o eu lírico sente ao se declarar? Então perceba quais são os sentimentos nesses versos. Voltamos, conseguiu perceber quais sentimentos podemos perceber nesses versos em destaque? Então, veja a correção. Ai, que bom que isso é meu Deus. Aqui, o eu lírico expressa um prazer, uma satisfação. No seguinte, que frio que me dá o encontro desse olhar. Então, se ele sente frio, ele sente um certo medo, um receio no encontro, no olhar. Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Então aqui, em algum momento, ele fala, se ele não é correspondido por provocação, ele vai ficar um pouco com raiva, irritado, se o olhar dele não for correspondido, o amor não for correspondido. E que a luz dos olhos meus precisa se casar, ele mostra um sentimento de certeza, que ele quer se casar com esse interlocutor, com essa pessoa a quem ele está se dirigindo. Atividade 4. Preste atenção, temos aqui um destaque em 2 versos. A luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus. Sobre isso, atividade letra A. Substitua com uma palavra cada termo destacado. Então, uma palavra nesse verso e uma palavra nesse verso. E letra B. O que o eu lírico quer expressar com esses termos? Qual é o objetivo dele em utilizar essas palavras? Voltamos, vamos para a correção. Então, fazendo a substituição desses termos, tirando essa linguagem figurada, a construção aqui, os termos elaborados, criativos do poeta, nós podemos substituir quando a luz dos olhos meus por eu, quando eu, e a luz dos olhos teus, quando você, resolvem se encontrar. Isso aí, quando há um encontro desses dois, do eu lírico com o seu interlocutor. Podemos substituir pelo eu e pelo você. Só que perdemos, né, toda a emoção, toda a criação que foi estabelecida com a construção dos olhos. E qual que é o objetivo do autor em utilizar esses termos além da criação, né?
Ele quis dizer, ele não podia esperar que queria estar com sua amada. Isso mesmo, toda essa construção super elaborada, genial de certa forma, é o quê? Para dizer que ele não pode ficar longe do seu amor. E com base nisso, nós chegamos à nossa figura de linguagem que estamos estudando aí, a terceira, a metonímia, isso mesmo. A metonímia consiste no quê? Na substituição lógica de um termo por outro, mantendo-se, todavia, uma proximidade entre o sentido de um termo e o sentido do termo que o substitui. Vejamos, nós temos aqui a questão dos olhos. Quem tem olhos nessa situação? Nós respondemos, o eu e o você, o eu lírico e o seu amor, a sua pessoa amada. Então, os olhos substituem, são parte da pessoa. Então, ele utilizou aí a metonímia, que é isso, substituir parte pelo todo ou todo pela parte. Nós temos obra pelo autor, diversas formas aí, mas é uma substituição por proximidade. Os olhos pertencem à pessoa, ele achou mais poético usar olhos do que pessoa. Outro exemplo aqui, nos momentos de folga, lia Camões. Então a pessoa não lia o autor, não era o autor na frente fazendo uma leitura, olha, ele tem cabeça, braço, não, longe disso. Era o quê? Lia a obra, os poemas, os textos de Camões. Ainda, os aviões semeavam dor. Os aviões possivelmente eram de guerra, semeavam dor, o quê? Não eram sementes que estavam sendo propagadas ali, e sim bombas que causavam a dor. Ainda nós temos aqui, a América reagiu e combateu. Não é o continente que fez a reação, e sim a população que vive nesse continente que fez a reação de combater. Ela não tinha teto para se abrigar. Não é apenas um teto, apenas um telhado, e sim aqui a questão da casa, por proximidade, a casa tem teto, mas ela não tinha casa, ela não tinha moradia. Todas as construções de metonímia, uma construção poética da parte pelo todo ou vice-versa. Agora eu tenho um desafio para você, preste atenção. Produza versos empregando figuras de linguagem, podem ser metáforas, comparações e ou metonímias. Por exemplo, temos aqui um exemplo, você pode contemplar apenas uma figura de linguagem ou todas, o que você achar mais conveniente. A lua chega poderosa, tal qual pessoa valorosa, enquanto leio Guimarães Rosa. Ah, essa leitura é uma prosa. Veja só, nós temos a comparação da lua com uma pessoa feita pelo conectivo tal qual. Comparação. Enquanto eu leio Guimarães Rosa, troquei a obra pelo autor, troquei o autor pela obra, na verdade, né? Então, eu leio os textos de Guimarães Rosa, não o autor. E ainda, essa leitura é uma prosa, a leitura assumiu o papel de prosa, uma metáfora. Agora estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, realizamos a leitura de poema, analisamos as figuras de linguagem metáfora, comparação e metonímia e também produzimos versos. Agora sim estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!